Estamos aqui no Núcleo Terapêutico Rosa Cristal, uma alegria estar com eles novamente. A gente que conheceu, né, essas pessoas incríveis que despertam realmente luz, posso definir assim, na Feira Mística. E é claro que na feira a gente só conversou um pouquinho. Deu aquela curiosidade, aquela vontade de ter um contato ainda mais com essas pessoas. E nós vamos falar agora sobre um tema muito importante, que é a espiritualidade. E uma pergunta já para você e ficar pensando, será que espiritualidade e religião é a mesma coisa? Será que é? Mas espiritualidade com certeza é algo que une a cada um de nós, algo muito maior, algo que vai com certeza trazer equilíbrio, os melhores sentimentos e principalmente nos deixar bem. Mas quem vai falar mais sobre isso é eles, que estamos sempre naquele mesmo propósito, né? Dos nossos convidados se apresentar. Lembrando que neste momento a convidada aqui também sou eu, porque eu estou aqui no Núcleo Terapêutico Rosa Cristal. Bom, depois eu faço o convite a você que quiser conhecer esse lugar. Eu gosto, sim, de sentir boas energias, né? E acabo sentindo, sim, as energias dos lugares. Não, acho que a maioria das pessoas, isso depois até a gente pode conversar um pouquinho, se todos sentem, né? Mas, e como foi bom mesmo a chegada, né? A gente sentir. E já tem mais, já 2 perguntas antes mesmo de se apresentarem. Será que todos conseguem sentir? E precisa preparar o ambiente para ter uma energia, depois vocês me corrigem as palavras, uma energia boa? Paulo, obrigada por aceitar esse convite, né? E agora, né, brevemente, assim, porque a gente tem muito o que falar, quem é o Pablo, assim, que venha do teu coração? Então, primeiramente, obrigado por esse espaço, por acolher, né, nesse podcast, nessa conversa informal que nós vamos ter agora. Eu sou integrante do Núcleo Terapêutico Rosa Cristal desde o ano de 2024. Eu sou um dos pilares que sustenta essa casa, qual o pilar central está aqui do meu lado, que é a Isabelle, que me fez o convite. Então, eu me chamo Pablo Wolters, tenho 26 anos. Enquanto profissional, trabalho com a psicologia escolar, sou um pesquisador da espiritualidade brasileira, essa espiritualidade que está no nosso solo sagrado, que é da nossa cultura, das nossas várias culturas que formam o nosso Brasil. Sou afro-umbandista, né, pertencente a uma corrente mediúnica na cidade de Barra do Quaraí, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, tendo umbandista Guerreiros de Ogum, e hoje estou aqui como benzedor dentro do núcleo, como reikiano também, dentro dos projetos sociais do núcleo. Então esse é um pouquinho do Pablo que vai falar com vocês hoje. Falando um pouquinho também da minha espiritualidade, já que estamos falando de espiritualidade livre. Historicamente, dentro do meu campo, nesta passagem de vida, já frequentei várias espiritualidades. Iniciei dentro do movimento da Igreja Católica, passei pelo processo do Espiritismo, né, da doutrina de Kardec, e hoje estou dentro da Umbanda e do Reiki e pensando numa espiritualidade mais ampla, mais livre, mais aberta. É isso. Quem é esse pilar, né, que você falou, né? O pilar central, né? Então, eu sou Isabelle Vidinotto. Eu hoje estou na guiança aqui do núcleo, do nosso espaço. E eu iniciei o núcleo aqui em Santiago, ele iniciou em 2023, né? E aí eu iniciei como professora de yoga e terapeuta reikiana. E aí logo eu assistenciei todos os cursos de Reiki que a gente já deu aqui no nosso espaço. E também a gente veio com os projetos sociais, né? E a minha trajetória, assim, agora como a gente vai abordar esse tema da espiritualidade livre, eu vim de um berço evangélico, né? Então a minha família toda ela é evangélica e com o tempo, ali pelos meus 13 anos, já me descobri mais espiritualista, então eu comecei a ler muito livro kardecista e a frequentar centro espírita, né? Kardecista. Isso, sim. E aí, com o tempo, eu vi que era além daquilo também. E aí que eu fui para esse lado mais oriental de estudo, então me encontrei no yoga, me encontrei no Ayurveda, me encontrei no Reiki, e hoje eu vejo que, na verdade, eu gosto de estudar e de conhecer, né?
A espiritualidade livre, ela traz algum benefício? Sim, com certeza ela traz, mas assim, a gente pode pensar assim, será que estar numa só, por exemplo, só no espiritismo, ou só no reiki, vamos dizer assim, não que o reiki seja uma religião ou uma doutrina, mas aquela pessoa que só faz o reiki, ou aquela pessoa que só recebe o passe, pensar assim que alguém pode querer realmente uma espiritualidade livre, ela pode trazer algum benefício, claro, além do conhecimento, ou pode acabar prejudicando a pessoa, ela ficar confusa, ela não saber para que lado vai. Tá, aí eu vou trazer uma opinião minha, Sim. né? Vou trazer a minha visão sobre esse assunto, assim. O que eu entendo sobre espiritualidade livre? É tu viver a tua singularidade no mundo, a tua singularidade na existência. E a partir disso, tu entender aonde que tu se encontra e o que faz sentido para ti, né? Então, por exemplo, assim, tu pode beber de diversas fontes de estudo, de filosofia, de religião e pegar aquilo que ressoa com teu coração, entende? E aquilo que não faz sentido, não tem por que eu carregar comigo, né? E o benefício disso é o quê? É tu ser tu por inteira. Sem ser pela metade, né? Ou sem ser uma projeção de algo imposto. De algo que te diz, tem que ser assim, tu ser redonda e tentar se encaixar num quadrado. Entendi. Entende? E aí é uma liberdade, né? Às vezes a gente tem medo da liberdade porque a gente acha que pode se perder nela. Só que eu acho que é bem pelo contrário, a gente se encontra. Porque tu entende que tu ressoa de uma forma muito singular no mundo, né? E aí, o que faz a espiritualidade livre? O que é espiritualidade livre, né? Exatamente. Primeiro, entender isso. É de ser uma pessoa espiritualista que tem fé. Mas é uma fé que transborda de ti, não é um dogma, né? Não é alguém que te diz, olha, é assim e precisa ser assim. Tu vai lá e pergunta, mas por quê? Por que tem que ser assim? Né? O mundo é tão diverso, por que, sabe? Tu questionar, tu buscar, tu querer entender e entender que, não, peraí, eu tenho a liberdade de percorrer todos os lugares, né? Acho que é esse caminho, é tu não se podar, sabe? O mundo ele é tão diverso, ele é tão... tem tanta coisa para aprender, então o quanto a gente pode se beneficiar de estudar. Para mim é isso, né? Eu acho que, pegando o gancho do que a Isa fala, a gente também tem que entender o que é uma religião, né? E o que é a espiritualidade. Eu sempre gosto muito de uma analogia, que é a espiritualidade ela é um líquido, ela é uma água. A religião é a garrafa que prende essa água. Mas a gente tem que também se dar de conta que essa água ela flui. Ela pode fluir. E ela pode transpassar em várias formas e tomar várias garrafas diferentes, tomar formas diferentes. Então a religião ela está muito vinculada aí num processo histórico, cultural, de um mundo ou de uma perspectiva histórica cultural, com dogmas, verdades de fé que têm que ser seguidas e são muito rígidas, né? A espiritualidade, esse líquido, ela te dá uma abrangência muito mais libertadora para te ser quem realmente tu é. Claro que a religião é uma maneira de alcançar essa espiritualidade. É uma maneira de alcançar um processo. Tem ritualísticas, tem movimentos que fazem tu chegar até essa espiritualidade. Mas não necessariamente só numa religião está a espiritualidade. Ela habita todas. Então, ter esse conhecimento das diferenças, e é bem isso que a Isa traz, de usar o que faz sentido e ressoa na tua alma. Eu, por exemplo, como eu falei, sou afro-umbandista hoje, tenho as minhas obrigações dentro da casa qual eu frequento, mas como o meu sacerdote, né, como o meu sacerdote sempre me diz, nada impede de tu conhecer outros mundos, viver o que faz sentido para ti e dar essa liberdade para tua alma para te viver os processos de espiritualidade. Então a espiritualidade livre é libertadora. Ela não é da questão de deixar confuso, mas sim de conhecer o mundo e expandir consciência. E entender o teu lugar aqui e agora nesta passagem. Entendi. Lembrando, vocês falando, né, eu lembrando de uma frase, inclusive de Kardec, né, que a gente falou, né, da questão da doutrina espírita, qual a melhor religião? Né, poderia ter dito assim, né, quer
o espiritismo, que é a doutrina espírita, né, ele pergunta para os espíritos, inclusive, e daí responde, é aquela que te faz ser um homem melhor. Ou seja, às vezes tu tá lá numa determinada religião e tu tá fazendo coisas que, como tu disse, né, é redondo e tá quadrado, enfim, né, e não te traz aquela paz. E não te deixa se tornar realmente, assim, um ser humano melhor. Vocês falaram, tu já respondeu aquela pergunta que a gente fez no começo, né, religião e espiritualidade. Então a gente pode dizer que não é a mesma coisa, certo? Né? A religião, então, é um processo, e eu acho que também vale a pena, né, Pauli? Vale a pena porque muitas pessoas, por exemplo, hoje não querem ter essa conexão com essa espiritualidade mais livre. E quem sabe antes, nós lá, até em outra existência, ou há 10 anos atrás, de repente, não ia querer. E, inclusive, a pergunta que eu faço agora, há 10 anos atrás, será que a gente conseguiria estar falando no meio de comunicação, nas redes sociais, sobre espiritualidade livre? Ou estaríamos falando, mas será que não ficaria um pouco mais difícil? Existe, daí a segunda pergunta, existe uma evolução para isso também? As pessoas estão vendo com menos preconceito, que até não entendo por que existe o preconceito, mas existe? Olha, eu vou falar dentro de quem eu acompanho, né, me inspiro. Eu acho que já veio um pessoal aí antes abrindo mato, entendeu? Agora a gente tá na trilha com o mato já com a trilha feita, entende? Por isso que agora é fácil de trilhar esse caminho, agora é fácil de falar, tanto que, por exemplo, aqui na minha vida eu não sofro nenhum tipo de agressão, tanto verbal, física, não sofro, entende? E por quê? Porque já vem um pessoal aí antes abrindo esse mato. Isso para tudo, né? Para tudo que é diferente. Eu acredito que pessoas fizeram, abriram esse mato, né? Pegaram e disseram assim, não, eu vou caminhar, eu vou colocar a cara. E passaram, sim, por certo, se a gente for ver na história, passaram por situações, assim, até que só sofreram, né? Para que hoje a gente pudesse, assim, estar falando abertamente sobre, não só sobre esse assunto, repito, né? Mas sobre vários assuntos. Assim, da perspectiva que eu hoje vivo e é o lugar que eu acompanho, eu também concordo com a Isa, assim, teve uma galera muito corajosa, assim, de começar a abrir os mares para a gente poder trilhar e cruzar. Eu acho que a gente também tem que olhar e honrar isso, entender que as pessoas vieram antes de nós, é a nossa ancestralidade, para que a gente possa estar hoje aqui e marcar uma posição de liberdade, seja do culto que for, né, da perspectiva religiosa que for, da espiritualidade ampla. O núcleo hoje está nesse processo da diferença, que eu digo que aqui é um espaço das diferenças, não é das igualdades, é das diferenças que a gente diz, porque é um espaço que ele não tem um viés doutrinário religioso, mas por não ter um viés doutrinário religioso, ele abrange e acolhe todas. Então é um espaço da diferença onde a gente pode conviver com as nossas diferenças e entender vários pontos de vista. E a gente sempre está falando isso nas nossas vivências, né? Tragam o que faz sentido para vocês. Se conectem com o que faz sentido para vocês. A gente tem uma vivência nossa, eu sempre tô com as guias, tem essa conexão com a Umbanda, com a espiritualidade mais africana, mais indígena, mais brasileira, nossa terra. A Isa tem a questão da conexão muito forte com as pedras, com os cristais, com o reiki. Teve pessoas que já trouxeram imagens católicas aqui para dentro, os escapulários. Tragam o que faz sentido para vocês. Porque justamente é na diferença para nós que tá a potência dessa espiritualidade livre, de poder encontrar nas diferenças pontos de conexão mesmo. E como que esse encontro com as pessoas, elas vêm aqui, elas assistem alguma palestra, ou quais as atividades que as pessoas vão encontrar aqui, né? Até quem está nos assistindo, né? Mais uma vez, nós estamos no Núcleo Terapêutico Rosa Cristal, aqui em Santiago, né, na cidade de Santiago, e alguém quer conhecer, né? E o que eles vão encontrar aqui? O núcleo está num processo de desenvolvimento e tem muita coisa para expandir ainda. Mas o que a gente já tem para oferecer, né? Então aqui é um espaço onde agrega muita coisa. Primeiro tem a terapia em Reiki, né? E aí a gente traz o projeto social que é o Reiki Popular. Para quê?
para as pessoas conhecerem, mas além de conhecer, sentirem o que é o Reiki. Esse é um projeto social, é gratuito. Ele acontece a cada 2 meses aqui no núcleo. Tem todo o pessoal, todos os reikianos que vêm aqui. Então é sempre num sábado, a cada 2 meses, que acontece numa tarde, tá? Tem todos os reikianos aqui na sala, a gente recebe as pessoas. Primeiro elas passam pelo benzimento e depois elas vêm pro reiki. É em grupo, cada reikiano atende uma pessoa, tá? Pra quê? Pra comunidade sentir essa experiência. Entender, além do racional, o que o reiki reverbera em mim, né? Tem o nosso projeto social também, que é o benzimento para resgatar essa ancestralidade. Então, o benzimento ele acontece de forma mensal aqui, sempre também no sábado, né? A gente disponibiliza fichas até. É interessante acompanhar no Instagram, porque é onde a gente divulga tudo isso, né? Aí o benzimento é com o Pablo, para fazer esse descarrego, essa limpeza. Tem também as nossas aulas de yoga. Então, tem diversas turmas aqui. Por enquanto, eu sou a única prof, mas logo aí tem os nossos que estão se formando no yoga para vir, mais professores além de mim também. Agora, esse ano, começou a gente surgir com as vivências. As vivências são encontros que a gente faz mensal, de 2 a 2 horas e meia, para a gente dissertar e aprofundar sobre temas dentro da espiritualidade também, mas com, enfim, que vem de algum estudo. Então, por exemplo, agora em março vai ter o estudo dos chakras, onde vai ser um encontro. É sempre um grupo de 12 pessoas. Né? Aberto ao público ou não? Aberto ao público. As vivências aí são pagas, né? Tem um valor ali simbólico para participar. Por exemplo, em março, estudo dos chakras. Então, a gente vai estudar sobre campo energético, as 7 camadas do nosso campo, né? Esses 7 chakras, os principais e os 21 chakras secundários. A gente vai, em abril, vai ter sobre energias do sutil ao denso. Em maio, vai ser sobre meditação. Em julho... Meditação é importante, né? Sim. Todos são, né? Mas meditação deixa a pessoa menos ansiosa. Sim. Só que assim, pra gente entender sobre meditação, a gente tem que entender sobre esse corpo sutil. Entender todo um processo. Então, as vivências vai ser para que a gente aprofundando em temas, né? E por enquanto, a gente oferece esses serviços. E a massagem terapêutica, claro, com a Ana. Massagem terapêutica de 1h30 que vai trabalhar nesse corpo sutil também. Então, assim, e ao longo do tempo vai florescendo mais serviços aí, que já tá acontecendo. Quando eu entrei, né, recebeu, a gente recente, né, como você estava falando, né, daí a pergunta é, todas as pessoas sentem a energia mesmo se ela sendo, repito, vocês podem me corrigir se essas palavras, né, boa ou não tão boa assim, né, todas, algumas, né, porque mediunidade, inclusive, agora voltando no Kardec, né, todos nós possuímos. Alguns são mais extensivos, é isso que pelo menos a gente aprende, né. Mas, assim, logo que cheguei, senti algo bom. E desde que tu falou coisa, nós estávamos aqui, né, organizando. Existe também uma maneira de limpar o ambiente, vamos dizer assim, deixar um ambiente mais leve, tá? Então, essas 2 perguntas gostaria que tu pudesse nos responder. Tá, eu respondo aí se o Pablo quiser complementar. Sim. Tá, mas exatamente sobre isso que a gente vai falar numa das vivências. Tudo existe um campo energético, tudo. Então, eu tenho meu campo energético, a nossa casa tem um campo energético, né? E os nossos... A cidade, desculpa te interromper. Sim, as cidades, os países, as regiões, tudo. Porque algumas cidades, assim, a gente percebe, guarda a pergunta, tá? Mas pra gente poder, né, não esquecer esses assuntos, assim, né, mas a gente vê, assim, eu até comentava com uma pessoa, uma amiga, que tem cidades que parece que tu chega, nossa, que lugar maravilhoso, como é bom. E eu não tô falando em turismo, em cidade bonita, não, tô falando aquela, às vezes é tão pequenininha a cidade, assim, que uma sensação tão boa, e às vezes, assim, aquela cidade, assim, que parece que tem uma carga negativa, assim, vamos dizer, pode mesmo, coisa das nossas cabeças, assim, e o porquê disso também, né? Sim. Enchi ela de pergunta, né? Mas vamos aproveitar. Vamos lá. Tá, o que acontece, né? Se eu tenho o meu campo energético, pensa, meu campo energético, o meu corpo vai ressoar uma energia que está relacionado a tudo que eu sou,
tá? Ok, a minha casa reverbera o campo energético dessas pessoas que moram ali, a energia daquelas pessoas que moram ali. No meu bairro, é a energia das pessoas que moram no bairro. Na cidade, junta todo o campo energético de todas as pessoas. O que a gente entende, né? Tudo, a gente só se aproxima daquilo que está na nossa mesma frequência. Se eu moro em Santiago, é porque a minha frequência compactua com a energia de Santiago. Então, no momento que eu falo que a minha cidade é ruim, eu tenho que parar e analisar, peraí, então eu também sou. Porque se eu moro aqui é porque eu tô na mesma frequência dessa cidade. E aí, quando tu entra numa cidade, tu sente o campo energético daquelas pessoas que ali estão. Entende? E tanto positivamente como negativamente falando. Tá? Sim. Acho que foi claro, né? Ficou. Não, eu tava pensando, né? Então, assim, é como se fosse assim, tipo, se não tá, entro no lugar e não tá legal ali, mas se eu tô bem, não atinge. Seria isso também? Aí é mais profundo o assunto. Por quê? Tudo são frequências, tá? Não necessariamente um lugar onde tu não se sente à vontade não significa que aquele lugar tem uma energia ruim. Talvez só seja uma frequência diferente da tua. E o diferente também causa desconforto às vezes. Que bacana. Entende? Isso que a gente vai conversar na vivência de energias do sutil ao denso. Já deu um gostinho, né? Que a gente vai entender sobre essas frequências, né? Entender o que é bom, o que é ruim, sabe? Sim, não, perfeito. E tu perguntou sobre ajeitar o ambiente, né? Tu quer falar, tu ou fala? Eu acho que eu posso falar um pouquinho. E sim, né, nós temos algumas ferramentas aí que a gente utiliza dentro do núcleo, dentro da espiritualidade como um todo, assim, para essa limpeza do campo energético, para essa harmonização, porque primeiro a gente passa por uma limpeza. É como se tivesse, eu gosto de isso a gente vai tratar no sutil ao denso, né, que existem ferramentas e vibrações diferentes. Existe o campo mais denso e vai ficando mais sutil, cada vez mais sutil. E entender que muitas vezes essa vibração densa ela não é negativa. Ela vem num processo de limpeza mesmo, de descarrego. Por isso que às vezes é tão necessário, não somente no campo mental, mas ter algo físico, algo ritualístico, o uso das ervas, da fitoenergética, que a gente utiliza muito, o banho de ervas que a gente utiliza. Tem para cada objetivo do banho, né? Para cada energia que tu sente, é um banho específico. A defumação, o processo de limpeza com incenso, os próprios cristais. A gente vai trabalhar tudo isso no sutil ao denso. Mas há uma preparação. Todo o trabalho que a gente realiza dentro do núcleo, seja no campo energético espiritual, há uma preparação antes, um selamento de campo. A gente entra em contato com as equipes espirituais do próprio núcleo, que o núcleo tem uma egrégora, tem o sustenta, assim como a nossa própria egrégora e equipe espiritual, que faz parte desse trabalho que a gente está fazendo dentro dessa casa. Então é muito importante a gente entender esse processo de que sim, essas ferramentas elas são necessárias, nós vamos ter que utilizar a própria materialidade da natureza, porque a natureza é energia pura, né? Nós somos energia, nossa carne é energia condensada. Nós somos um ser energético, um ser espiritual, vivendo uma passagem terrena aqui. E entender esse processo. E eu fiquei pensando, quando eu trazia, que sim, todos somos médium. Kardec, no livro dos médiuns, nos diz isso, né? E toda pessoa tem uma diferença na mediunidade. Cada um vai sentir de uma forma. A mediunidade também é algo singular da pessoa. Quando a gente convida a pessoa para vir para o espaço do núcleo e ter essas vivências, é para que ela também encontre a maneira dela se conectar com a espiritualidade e com a sua própria mediunidade. Existem sim, a gente vai falar sobre isso também, os diferentes tipos de mediunidade. Mas mesmo sendo diferentes tipos de mediunidade, um médium clarividente, por exemplo, que é aquele que enxerga o mundo espiritual, não vai enxergar a mesma coisa que o outro médium vê. Ele vai ver em frequências também diferentes. Isso é muito interessante. Sim. A maneira de tu sentir a espiritualidade, ela é muito singular tua. Então a gente também vai trabalhar um pouco disso nessa questão das vivências. E sim, no momento que tu tá te conectando com a espiritualidade, nesse silenciamento para te ouvir os teus guias espirituais, para te ouvir o que está te guiando, é uma maneira muito própria tua, assim, de tu poder perceber e vivenciar essa experiência e poder escutá-los. Tu tá fazendo uma oração, tu já tá sendo médium no momento que tu tá fazendo oração. Porque mediunidade, médium é o intermediário. É aquele que é intermédio entre o plano daqui e o plano de lá. Quem cuida
também precisa de cuidado, né? Precisa ser cuidado, né? Já aconteceu situações assim que vocês também precisaram ter esse cuidado, ter, né? Por exemplo, assim, até em algum atendimento, de repente vai a Deise lá, vem aqui, né? Procurar um atendimento, não estou muito bem. Vocês chegam às vezes sentir isso aí que nós estávamos falando, essa energia, ou vocês conseguem separar muito bem essa situação, e até mesmo, né? Porque todos nós somos pessoas, seres humanos, com sentimentos, e às vezes a gente não está bem. Né? Como que o terapeuta, como que, né, nesse caso, assim, né, a gente pode também falar médium, né, quem está benzendo, quem está aplicando o reiki, ele tem um olhar assim, não, hoje eu não estou legal, hoje é eu que preciso, né, porque muitas vezes a gente tem que ter essa humildade, assim, né, não, é eu que estou precisando. Já aconteceu com vocês? Vocês têm alguma preparação para isso também? Vocês conversam sobre essas questões? Então, vou trazer o meu olhar sobre o tema. Assim, viu só? Magnífico, né? Eu vou trazer o meu olhar. Tipo, você está pensando diferente. Ok. Livre. Cada um pode ver de uma forma isso que eu vou abordar, tá? Dentro da minha perspectiva, um terapeuta responsável é aquele que já vem anos de uma terapia, tá? E que, por exemplo, eu antes de ser terapeuta, eu vinha 3, 4 anos já sendo atendida semanalmente, já tendo os meus professores, já tendo as pessoas que me guiam, né? Eu tenho todo um suporte para hoje eu estar aqui. Aí o que acontece? Um terapeuta, eu sou prof de yoga e sou terapeuta, então eu sinto tanto o campo nas minhas alunas no yoga, como no atendimento de reiki e também num projeto social que a gente faça. Todo momento a gente está sentindo o campo de todas as pessoas que aqui vêm, né? O que acontece? Quando a gente inicia uma terapeuta nova, ela ainda está aprendendo, né? Então, no início, tu tá aprendendo a fazer a separação do que é do outro e o que é teu. Às vezes, sim, tu pode levar para tua casa, tu pode absorver, mas como tu tá em constante terapia, a sinalização começa a vir, isso é do outro, isso é meu. Tu começa, e tem aquela coisa, a sensibilidade, eu dentro dessa perspectiva, mediunidade e sensibilidade para mim são as mesmas coisas, eu vou usar a palavra sensibilidade, tá? O terapeuta, ele fica muito sutil na sua sensibilidade ao longo da prática. Quanto mais os anos vão passando, mais tu tem refinado essa percepção, tá? E aí tu sabe fazer muito bem a separação. Se um terapeuta, ele tá constantemente sendo influenciado pelo campo do cliente, tem algum problema ali, entende? Porque assim, hoje eu sinto o campo dos meus clientes, dos meus alunos, mas tu reconhece que é do outro, e aquilo não fica contigo. Isso que é um terapeuta saudável e responsável para mim, na minha perspectiva. Entende? Interessante também, né, que a gente pega aquilo que a gente tem conhecimento, né. Vocês estão falando aí, né, de uma espiritualidade assim que eu tô conhecendo também junto, né, mas assim eu tenho mais conhecimento dentro da doutrina espírita, né. E a questão, assim, né, dele pegar, assim, às vezes não se sentir bem, algumas ideias que vêm, não, mas isso aí não é meu, isso aí eu nunca pensei assim, por que eu tô pensando dessa maneira, né? É aquela tristeza que começa a se aproximar, não, mas que tristeza é essa? Eu não sou uma pessoa triste, né? Que se a gente não analisar e não tentar cortar ali, né, vai acarretar numa situação, né, de uma obsessão, de uma, né, eu não sei o que vocês poderiam falar em relação à obsessão também depois, né, se vocês usam essa palavra, né, esse termo, né, mas assim, né, então a gente pode se conhecendo e conhecendo aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente acredita, se conectando, né, então acho que as coisas a gente pode não sentir, né, Pablo? Porque eu acho que não tem como não sentir, né? Não tem como nós não ficarmos tristes, assim. Eu acho que até vocês, em algum momento, por mais, né, que sejam essas pessoas, assim, que realmente, assim, né, uma calma, uma leveza, eu acho que em algum momento se sentem tristes, se sentem inquietos, né? Mas a gente sabe reconhecer. E se reconhecendo, se conhecendo, eu acho que as coisas melhoram, né? Eu falo e tu fala. Pode ser? Pode. Tá. Sim, todos aqui somos seres humanos, a gente vai passar por todas as emoções. A diferença talvez minha, vou falar de mim, né? É que eu tenho um suporte.
E aí eu já percebo a tristeza vindo. Deixa eu olhar para ela. Deixa eu conversar aqui com o meu terapeuta sobre ela. Entende? E aquilo não se propaga. Porque tu tem um olhar mais refinado a isso. Mas sim, tu sofre tudo que um ser humano vai sofrer. Talvez tu só perceba com mais facilidade, né? Falando sobre obsessão, vou trazer uma perspectiva minha através dos meus estudos, e provavelmente o Pablo vai trazer através do olhar da religião. Provavelmente. Tá. O que acontece? Um obsediador, ele só consegue chegar em mim se eu vibro na mesma frequência. Se eu estou aberta e ressoando nessa frequência, tá? Então, por exemplo, assim, se ele vem porque tá com muito ódio de mim e quer me fazer mal, o quanto eu carrego de raiva de mim mesma. O quanto eu tenho esse ódio por mim, entende? Aí eu tenho essa abertura para chegar até em mim. Tanto que, nessa perspectiva do nosso campo energético, a gente não trata o obsediador. A gente trata a pessoa para ela mudar a forma dela enxergar a vida, a forma dela enxergar esse sentimento da raiva para ela tratar. Naturalmente, a vibração dela sai desse lugar, ela tem clareza, consciência sobre isso, e o obsessor, ele não tem mais acesso, porque eles já não vão mais vibrar na mesma frequência. Fora a situação, né, já passo pro Pablo, quero te escutar também, Pablo, fora aquela situação que a pessoa pensa tão negativo, reclama tanto, briga com todo mundo, que às vezes até o obsessor tenta ir, mas ele não consegue, porque ela já está se obsediando tanto que não tem espaço nem para o próprio obsessor, né, então aquela auto-obsessão também é aquela coisa, né, porque as palavras também, elas têm um certo poder, eu acredito que influenciam, né, então, como diz, né, no meu ponto de vista, né, no meu olhar, né, então acredito que a gente também tem que ter essa responsabilidade, né, de saber que nós também somos responsáveis, porque senão tudo é culpa do obsessor, né, ou culpa de outros nomes que se dão aí, né, e até em outras religiões, não, mas foi aquilo ruim, foi aquela coisa assim, né, mas nada é a minha responsabilidade, não, é nossa responsabilidade também. Eu acho que a gente tem que pensar, e eu concordo muito com a Isa nessa perspectiva, que no processo que acontece uma obsessão, a gente no primeiro momento tem que se implicar no que está reverberando em nós. Nesse sentido, o que está fazendo aquele irmãozinho meu que não está tão na luz assim chegar até mim e me causar isso, me causar a dor, me causar a raiva, me causar os pensamentos negativos. E o primeiro passo é tu tratar, sim, esse processo da tua frequência energética, e tu traz uma coisa muito, muito importante. Palavras têm poder. E aí a gente pode pegar a questão bíblica. No princípio, Deus, ele sempre fala, era o verbo, palavra. A palavra sempre tem o poder. Então, no momento que tu pega e utiliza a palavra, o pensamento, tu cocria a tua realidade. Tu é um espelho da tua realidade. Então a gente tem que olhar justamente para isso, fazer a pessoa que chega a nós se implicar naquilo que ela está sentindo, para depois a gente começar o processo. Por isso que existe o terapeuta. E sim, terapeuta, quem cuida de quem cuida, a gente também tem os nossos terapeutas que nos sustentam, porque realmente a ideia é que a gente caminhe com as nossas próprias pernas, mas vai ter momentos que a gente vai ter que pedir ajuda. Sim. E isso é necessário, e a gente tem que olhar para isso. E concordo muito com a Isa. A gente tem essa sensibilidade muito mais de entender, olha, tá vindo. Então a gente vai precisar de alguém que nos auxilie, nos sustente. E quanto à questão, a Isa traz muito forte, dentro da religião, por exemplo, da Umbanda. A gente tem essa questão de tratar primeiro o obsidiado, né? E depois a gente pega e encaminha o quiumba, que a gente chama de quiumba na nossa religião, né? O obsessor. É o obsessor quiumba. O obsessor. A gente tem um encaminhamento que a gente entrega para uma certa falange de espíritos responsáveis por aquilo, que encaminham e tentam doutrinar aquela pessoa para que ela se esclareça e ela possa seguir o caminho dela na espiritualidade de uma outra forma. Também encontre a luz. Encontre a luz, exatamente. É bem esse o processo que a gente tem dentro de um processo de desobsessão, né, dentro da nossa terreira, por exemplo. Das terreiras como um todo, praticamente. Claro, cada uma com sua doutrina, com seu pensamento. Entendi. Tu falava assim que primeiro é o benzimento, né, em alguns momentos que acontece assim aqui na casa, as atividades, e depois o reiki.
vocês pensaram assim, não, vamos fazer o benzimento primeiro, depois o reiki? Ou existe algo por trás? Tudo tem algo por trás. Começa por aí. Começa por aí. Quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente analisa as coisas de uma forma bem minuciosa. Por que o benzimento primeiro? Porque ali tem as ervas, né? Ali eu descarrego mesmo. Uhum. A coisa mais brava, assim, vai tirar as coisas mais pesadinhas, né? Por que alguém como o Pablo vem? Porque ele tem todo esse suporte de ferramenta para poder estar nessa posição para fazer isso, né? Tem toda a capacidade de estar ali. Então, ali já vai um descarrego. Por quê? Porque o benzimento, ele acessa o denso. Ele tem a capacidade de acessar o denso. Larva astral, miasma energético, espírito negativado, energia densa pesada, tá? O benzimento, por quê? Porque tem a utilização das ervas, tem a fala, tá? Ok. Aí passa pro reiki popular, né? O que é o reiki? É uma energia muito suave, é a frequência do amor incondicional. Só que para uma energia suave conseguir atingir o meu campo, o denso não pode estar ali. Precisa primeiro, tem que estar acessível esse campo, porque senão a pessoa não vai sentir nada. Vai fazer uma reverberação nela, mas provavelmente ela tá tão densa que ela não vai sentir. Mas vai acontecer, vai dar uma sutilada. Por isso que a gente passa para o benzimento, a pessoa vai estar muito mais aberta, muito mais disponível, muito mais limpa para uma energia que já é muito limpa, muito sutil, poder vir e aí tu sentir essa reverberação em ti. Interessante. A questão, isso que a Isa traz é muito importante, porque eu gosto de dizer que o benzimento é um sacudimento. Ele te sacode, né? Mas não sacode, a gente não sacode. A gente faz o bate-folha, sacode as folhas e as ervas, mas não sacode a pessoa. Mas é um sacudimento energético. Ele vai limpar tudo isso que a Isa traz. Larvas astrais, miasmas, energias densas negativas, que a gente acaba muitas vezes trazendo conosco no nosso campo, para que essa limpeza aconteça, e quando chegar lá no reiki, porque como a Isa disse, o reiki é a energia do amor incondicional, para que a pessoa possa sentir em todos os seus pontos de forma muito mais intensa até, o reiki, que reverbera de amor em ti. Então, com a limpeza, como eu te disse, dessas ferramentas que a natureza nos traz, as ervas, que nós também temos depois do estudo, que existem ervas agressivas, ervas mais quentes e ervas mais harmonizadoras, ervas mais mornas, tudo isso tem um porquê. Dependendo do que chega para nós, tu vai utilizar um tipo de erva. A pessoa está muito carregada, um benzimento, então vamos fazer um benzimento com espada de São Jorge, que é uma erva de corte, de limpeza. A pessoa está querendo mais uma harmonização, quem sabe a gente pega um alecrim, então. Vamos pegar um levante, vamos pegar talvez um benzimento com rosas, não sei. A pessoa tá chegando pra mim, Pablo, eu tô muito carregado, vamos pegar a tesoura, vamos fazer um corte, vamos limpar com a tesoura. Tudo vai acontecendo e tudo tem um porquê. Isso que a Isa traz. E se a pessoa chega assim pedindo algo, mas tu sentiu que o que ela precisa de outra coisa? Por exemplo, ela chega pedindo, vamos supor, para uma questão... Eu não sei, eu dar um exemplo. Ela queria alguma coisa assim diferente do que tu sentiu. Tu faz o benzimento que ela pediu, ou tu, por exemplo, tu nota assim, não, mas assim, ele precisa algo mais pesado, tá muito carregado, assim, mas ela não pediu isso, ela queria outra coisa assim que aparentemente parece mais leve. Tu diz isso pra pessoa, ou tu faz realmente sim o benzimento que ela pediu? Vou só falar de um olhar amplo dentro de uma terapia, tá? Quando a pessoa ela não tem um processo de autoconhecimento, ela não tem clareza sobre si, então tá num estado mental muito confuso, emocional muito confuso. Provavelmente ela acha algo que não é. Entendeu? Sim, então, por isso que é legal a pessoa fazer uma terapia, por quê? Porque ela vai começar a limpar esse estado mental, a limpar esse emocional, e aí ela vai entender a raiz das questões. Mas até o próprio terapeuta, ele não, muitas vezes, a maioria das vezes, ele não reconhece as raízes das suas próprias emoções, porque precisa ter um olhar de fora. Pensa que quando tu vive a tua bolha, tu é a bolha, né? Precisa alguém aqui de fora para ver o amplo disso tudo. A gente tá muito num ponto
Até, vamos dizer, a gente está imerso naquilo. É muito difícil reconhecer. Por isso que todo terapeuta precisa do seu terapeuta, porque alguém de fora analisando a tua situação, né? E agora fala da parte do... Eu acho que tem um ditado popular do Brasil: a gente precisa sair da nossa ilha para enxergar a ilha. Exato. Exatamente, eu acho que é isso. E quanto que tu me disse, né, do benzimento? Sim, como a gente muitas vezes já aconteceu, da pessoa chegar pra mim, eu quero um benzimento pra limpeza energética. Mas ali benzendo, foi me intuído uma coisa e eu olhei pra pessoa e disse, olha, fiz a limpeza no teu campo, realizei o benzimento, mas eu acho interessante porque eu percebi isso. Quem sabe tu procura tal prática. Ou quem sabe, se tu me permitires, eu utilizo um benzimento diferente pra isso que eu senti. Posso? Porque tudo tem que ter o livre-arbítrio e a permissão da pessoa. Então, se eu sentir alguma coisa, às vezes eu pego e sinalizo pra pessoa, olha, tu veio procurando isso, fiz a limpeza, fizemos aqui o processo todo de reverberar o sutil, limpeza do teu campo energético, mas, por exemplo, no teu chakra do coração eu senti uma coisinha na hora que eu tava fazendo, sei lá, uma angústia, uma dor, quem sabe tu faz uma terapia reiki, faz um outro processo. Então tem um encaminhamento também, mas tudo fica na perspectiva da pessoa, porque tudo tem que ser pelo livre-arbítrio dela. Até quando a gente faz o benzimento, a gente pergunta, tu me permite que eu te benza? Porque tem que ter essa abertura do campo da pessoa para a energia poder atuar. Porque se ela tá num processo defensivo, dela não querer estar ali, a energia ela vai reverberar de uma certa forma, mas às vezes não de uma forma tão amorosa, ou vai acontecer alguma coisa, ela não vai receber tudo de maravilhoso e amoroso, que aquela prática, aquela ferramenta, seja qual for, tá propondo ali para ela. Então tem que ter essa abertura. Ela só abre a janela, não abre a porta, vamos dizer assim. Exatamente. Isso aí. Mas lá. Quero complementar, o benzimento é um projeto social que a gente faz todos os meses. O que acontece? Todos os meses a gente traz um benzimento diferente. A gente está tentando trazer essa proposta. Posso até deixar o Pablo falar. Então, por quê? Porque as pessoas vêm, então todos os meses elas vão ter acesso a um benzer diferente. Então, com a brasa, com a tesoura, com a espada de São Jorge, com a arruda, com a água. Para quê? Para que tem um complemento, cada uma vai fazer um tipo de limpeza. Uma dúvida que de repente também pode ser a dúvida de outras pessoas, né? E é bom a gente trazer não só a reflexão, mas trazer o conhecimento também. É um dos objetivos deste canal, é um objetivo dessas conversas. A criança e o adulto têm o mesmo benzimento ou não? É diferente? Tem algo diferente? E no reiki também seria a mesma pergunta. É diferente? Tem algum processo? Vocês mudam alguma coisa assim? Do benzimento depende da situação. Geralmente a gente faz o mesmo benzimento, um benzimento mais geral para limpeza do campo e selamento do campo. Mas, por exemplo, essa criança chegou para mim, Pablo, eu estou sentindo sintomas de um cobreiro, como a gente conhece aí no popular. Bom, então eu vou pegar uma ferramenta e um benzimento que seja específico para aquilo. Geralmente, benzimento com uma faca ou com tesoura, porque é o corte do cobreiro. Pra limpeza dessa feridinha que acontece, né? Ai, a pessoa chegou com uma dor de cabeça. Bom, tem um benzimento, um copo d'água que a gente faz, que geralmente atua mais nos chakras superiores, né, do nosso campo. É uma questão mais que eu tô me sentindo pesada, carregada. Vamos pegar a espada de São Jorge, né, pra pegar e limpar, então, que é uma coisa mais densa. Depende da situação, entende? Então a gente vai sendo intuído no momento do benzimento. Independente se for criança ou adulto. Exato. Tá. E na perspectiva do reiki, vai ser um pouquinho diferente. Por exemplo, uma terapia em reiki com a criança. Projeto social vem as crianças, os adultos, normal, assim. Mas a condução na terapia com a criança vai ser diferente. Porque eu acho que eles não param muito, né? Bom, se bem que alguns adultos entendedores entenderão, não conseguem parar muito, assim, né? São meio agitados. Exato. Mas tu tem que ter uma dinâmica diferente com a criança. Tem que ser mais... Como que se diz? Mais lúdico, exatamente. Enquanto com o adulto, às vezes precisa ser bem mais racional, mais prático, entende? É tudo intuído numa sessão, numa prática integrativa, o terapeuta intui muita coisa, né? Sim. Então, tu sabe como direcionar um adulto, mas tem aquele adulto que é racional. Então, tu precisa ser mais racional na tua fala, com aquele adulto que já tá mais aberto. Então, aí tu traz toda a intuição, todo o simbólico. Tu chega a falar durante a prática do reiki, então, chega a conversar
nesse momento? Vou explicar então como que é a terapia em Reiki aqui no núcleo, tá? Porque Lembrando que é aqui no núcleo, é interessante, sabe? Eu acho bastante interessante o jeito que vocês estão falando, para aqui na internet, né? A gente sabe como é que é, tem muito bom para algumas coisas, né? Mas eu acho muito legal essa maneira responsável que a gente está aqui falando. Sim, porque cada terapeuta em Reiki vai fazer a sua terapia de uma forma. A técnica do Reiki é uma, ainda assim ela é diversa, mas tem uma técnica, mas o terapeuta em Reiki, ele atua diferente. Então eu vou falar através da minha forma de atender, né? A pessoa primeiro ela vai chegar aqui, eu vou fazer algumas perguntas, vai ter fala. Ela vai me falar sobre as suas demandas, né, para já entender o que está acontecendo nesse ser que é integrado, né, que é uma mente, uma emoção, é um espírito, é um corpo, para já entender, ok, está acontecendo isso. Aí ela vai deitar na maca, vai fechar os olhos e eu passo, olha só que interessante, eu passo primeiro um palo, eu defumo a pessoa primeiro. Para quê? Para já limpar esses miasmas energéticos, essas larvas astrais, já tirar esse denso do campo dela. Aí eu utilizo também os cristais que vão fazer mais uma reverberação ali nesse corpo sutil. E... Tu pode dizer o que é reverberação? Reverbera, ressoa. Tá. Sabe quando tu joga uma pedra na água e reverbera aquelas ondas? Entendi. É isso, reverberação, expande, uma expansão, tá? Deita, fecha os olhos, e aí eu vou conduzir numa meditação para ela entrar e acessar a sua natureza interna, acessar esses conteúdos simbólicos dentro de ti, enquanto eu aplico o Reiki. Aí depois daqui para baixo, eu aplico o Reiki de forma silenciosa, para que a pessoa também possa acessar um silêncio e ver como que esse silêncio dialoga com ela. Depois desse processo a gente senta, para ela me dizer tudo que veio de simbólico para ela e eu também dizer o que eu senti, o que eu intuí, o que passar algo ali para ela também. Eu queria pedir algo para vocês agora nesse momento. Talvez uma das partes mais importantes, inclusive a gente vai fazer corte desses momentos assim, né? Nós sabemos que nem sempre tudo é fácil. Nós estamos bem aqui, né? Eu acho que não temos grandes dificuldades no momento, de repente a gente já teve, pelo menos a gente imagina, né? Mas a gente sabe que lá fora, ou até um amigo nosso, e às vezes a gente nem sabe, né? Porque a gente não presta atenção, talvez aquele amigo se está bem ou não, mas de repente alguém está nos assistindo, ou passou pelo vídeo e vai acabar nos assistindo, não está bem. Está pensando que a vida não tem o significado, não sente o amor, não sente o carinho, né? Pelo contrário, sente alguma aflição. A gente sabe, a gente não pode dizer que está tudo uma maravilha, né? Porque não está. Muitas pessoas sentem sim a dor da perda, enfim, a dor física também. Intuitivamente, poderíamos dizer assim, pode ser breve também, né? Para a gente ficar no tempo que nos foi proposto, e depois a gente vai para uma prática, né, falou. Queria pedir assim, né, para que você pudesse deixar uma mensagem para quem vai nos assistir, realmente intuitivamente, né, que eu vou dizer no meu conhecimento, né, mas depois vocês podem falar de vocês, que essa espiritualidade que acompanha vocês, que acompanha essa casa, esse núcleo, né, possa inspirá-los agora neste momento, que eu acredito que já está inspirando, e deixar a mensagem para todas essas pessoas que vão estar nos assistindo nesse momento agora, então. Primeiro, se permita buscar ajuda. Esse é o grande ponto, né? Porque quando a gente está em sofrimento, é muito difícil ter esse impulso de, não, peraí, eu posso ser ajudado. Outra coisa, se não fez efeito a primeira ajuda, busca a segunda. Se não fez efeito a segunda, busca a terceira. Porque a gente vai continuar nesse processo do viver, né? E se tá difícil viver, então busca até se tornar fácil, até se tornar bom. Fala com as pessoas ao teu redor, se comunica, expressa o quanto está difícil. E quando vier a ajuda,
aceita, acolhe, se permita viver o processo da ajuda. Outra coisa, a tentativa, ela não é feita uma vez, né? Então, comecei com um psicólogo, não gostei da primeira consulta. Eu vou fazer 20, 30, 40, até eu entender, será que é bom mesmo? 40 vezes eu fui nele e não gostei, então eu vou 40 vezes em outro. E assim eu continuo, até achar o lugar onde eu descubra, meu Deus, faz 5 anos que eu tô na busca e agora eu achei. Valeu a pena. Eu falo isso porque é o que aconteceu comigo. Então aí 5 anos de depressão, né, buscando muito, não desistindo, porque eu sabia, eu não tem como eu deixar de viver, porque mesmo que eu deixe, eu vou continuar vivendo, né? Depois, desencarnada, eu ainda vou estar, né, totalmente consciente. Então, eu preciso curar. Uma frase, o curador já foi ferido muitas vezes, né? Não, totalmente. Totalmente. Eu acho que é importante, pegando o gancho do que a Isa traz, encontrar, buscar e encontrar um espaço que te acolha como tu é. Que o momento vai chegar. Esse momento vai chegar. E sim, muitas vezes a gente se depara com abismos na nossa vida. Abismos, buracos muito grandes de dor. Mas entender que tudo na vida é passageiro. Aquilo vai passar. Em algum momento vai passar. Tudo passa. Chico Xavier nos dizia sobre tudo isso, passa. né? Tudo passa. A vida é uma transição. E sim, assim como a onda do mar, ela vem e ela volta. Então que nesse mar que é a vida, essa onda venha, pegue tudo que há de negativo, retorne e quando ela voltar, ela traga transmutado positivamente. Entender que é esse movimento de vai e vem, a vida vai ter momentos de que a gente vai estar num topo, numa vibração super alta, vai ter momentos que a gente vai descer um pouquinho, mas é tudo passageiro. E o momento do acolhimento, aquele teu espaço, procura porque ele vai chegar. Em algum momento, ele vai te abraçar. Que a espiritualidade, que o universo, né, abrace todos nós, abrace vocês, continue com esse trabalho incrível que vocês fazem. Obrigada mais uma vez por me receber aqui nesse local, né, no núcleo, nessa casa de acolhimento também, né. Então, realmente obrigada, viu? Espero que a gente se encontre mais vezes e que eu possa não apenas conversar, mas também a gente se encontre mais vezes através dos meios de comunicação para mostrar que existe muitas coisas boas que acontecem, existe essa espiritualidade livre que a gente poderia falar por muito mais tempo ainda, né? E que tenho certeza que de alguma maneira vai fazer diferença em quem vai estar nos assistindo de alguma maneira ou outra. Se for uma pessoa, tá ótimo, se for 2, tá ótimo, essa é a intenção desse canal, é por isso que eu sempre escolho com muito carinho com quem que eu vou conversar. Então, obrigada, né, obrigada por estar aqui. Agora a gente vai ter uma prática, né, de uma dessas técnicas, podemos dizer assim, né, para mostrar para vocês, e é claro, né, com certeza também a gente vai sentir esse momento. Você já conheceu aquelas vovozinhas que benziam contra quebranto, contra mal olhado, que as mães levavam as crianças para benzer, benziam com raminho. Então, minha avó era uma daquelas benzedeiras. Ela me passou algumas ritualísticas, algumas orações, e eu reproduzo isso. Agora a avó já retornou à espiritualidade, né? Deus te gerou, Deus te criou, Deus te livre de quem com maus olhos te amou. Com 2 te botaram, com 3 eu te tiro, com os poderes de Deus da Virgem Maria. Eu curo quebranto, olhos maus, olhos revelados, olhos comungados e feitiçaria. Se for quebranto olhado pasmado, que ele seja retirado, e nas ondas do mar sagrado, que ele seja jogado, que fique tão salva como na hora que foi batizada com os poderes de Deus da Virgem Maria. Se botar em tua carne, eu tiro. Se botar em teus ossos, eu tiro. Se botar em tua pele, eu tiro. Se botar em teus pés, pernas e caminhos, eu tiro. Se botar em tuas mãos, braços, eu tiro. Se botar em teu coração, em teus ombros, eu tiro. Se botar em tua cabeça, olhos, boca, ouvidos e pensamento, eu tiro. Se botar em tua alma, espírito e destino, eu tiro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito